que já iniciamos, né? Uhum. Boa noite, Boa noite a todos. tudo bem? Tu pega o livro de São José, que acho que eu não peguei. Então, agora em seguidinho já inicia a nossa quinta reunião, quinta e última, né? Infelizmente, esse é um momento que chega, né? A gente gostou muito de participar com vocês durante esse período de consagração, mas é um final bom, né? Que a gente está chegando com mais gente consagrada a nosso Pai espiritual. Pegou o livro? Tem as orações marcadas aí do Vênia Criatura. Por que tu fosse com isso? Ai, esqueci. E a oração do Papa João 23. Aqui. Uma página para trás. 325, 351. Só mais um minutinho e a gente já inicia a nossa reunião de hoje. Pronto? Uhum. Então, uma boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos à nossa quinta reunião. E eu espero que esse caminho, né, que a gente tem feito de preparação da nossa consagração tenha sido de muito aprofundamento para todos, assim como foi para nós em um momento, e acaba sendo a cada vez que a gente renova a nossa consagração, que a gente trabalha com um novo grupo, esse período para a gente sempre é muito rico, né? Vamos iniciar então com as orações que nós temos. Para aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocamos o Espírito Santo para iluminar nossos corações e as nossas mentes nessa reunião. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia. E agora, a nossa orientação para a reunião de hoje é fazermos a oração do Santo Papa João 23. Então, rezemos todos juntos. Ó São José, Guardião de Jesus, casto esposo de Maria, vós que passastes vossa vida dedicado ao cumprimento perfeito do dever, sustentando a Sagrada Família de Nazaré, com o trabalho de vossas mãos. Gentilmente protegei aqueles que com total confiança agora recorrem a vós. Sabeis suas aspirações, misérias e esperanças. Eles recorrem a vós, pois sabem que os compreendeis e os protegeis. Vós também conhecestes a provação, o labor e a fadiga. Entretanto, mesmo em meio às preocupações da vida material, vossa alma esteve repleta de profunda paz, exultando de alegria infalível.
pela intimidade com o Filho de Deus, que vos foi confiado, e com Maria, sua dulcíssima mãe. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todas essas orações, a cada reunião, a gente lia uma oração diferente, né? E todas essas orações, lá no final do livro, a gente compartilha com vocês diariamente as leituras de forma resumida, né? A gente já pega as leituras ali individuais de cada dia e compartilha com vocês. Mas lá no final do livro tem um compêndio com várias orações que vários santos que foram muito devotos a São José fizeram. Então fica a dica também, né, para que possam estar rezando essas orações em momentos que acharem oportuno. Vocês devem ter percebido que o material às vezes tem uns erros de tradução ali, chama Santa, San José, mas isso é porque a gente pegou o material de um livro que ele foi meio que traduzido do espanhol para o português e uma parte está em inglês, ficou uma tradução meio confusa. Mas aí a gente não teve tempo de revisar todo ele, né? A gente só conseguiu fracionar. Mas era para ajudar, né? Porque a gente sabe que às vezes é difícil da gente conseguir adquirir o livro, né? Para ler. Bem, a gente vai começar a nossa reunião, como de costume, né? Fazendo uma pequena revisão sobre os estudos que a gente fez durante essa semana. E começando aqui com 3 deles, né? A pobreza de São José, a adoração perpétua e a São José operário. Então a gente fala das invocações da nossa ladainha, a gente fala, né, dessa pobreza de São José. E é muito importante que nos dias de hoje, onde a gente vê tão forte esse apelo material para a gente gastar, para a gente estar consumindo, para a gente ostentar, a gente voltar um pouco a nossa vida para a pobreza de São José, né? Refletir sobre essa vivência. Ele que foi um pobre carpinteiro, como se costuma falar, mas ao mesmo tempo foi o mais rico de todos os homens, porque ele teve a oportunidade de viver com Jesus. E é importante que nós tragamos isso um pouco para a nossa vida, né? A gente precisa sim ter bens, a gente precisa sim de dinheiro para comer, para se alimentar. A pobreza não é a miséria total, não é sobre isso que se refere, né? Mas é a gente se contentar com aquilo que a gente tem. E também buscar, né, através do nosso trabalho, e aí eu vou puxar ali um gancho para São José Operário, através do nosso trabalho a gente buscar ter uma vida digna. Mas principalmente ter uma vida digna sem esquecer do próximo. São José, ele já é conhecido como padroeiro dos trabalhadores, né? E eu vou dizer para vocês, a gente colocar São José no nosso trabalho, ele com certeza terá um novo significado. Pensem o quão difícil era, principalmente naqueles tempos em que os recursos, as ferramentas, elas não eram como são nos dias de hoje, ser carpinteiro, né? Sustentar a sua família através do seu ofício. E principalmente pensando, né, ele não pode parar, ele precisa trabalhar o tempo todo, já que naquela época não existiam legislações trabalhistas como tem hoje. E ainda assim São José servia ali com dedicação, com amor, ensinando a Jesus aquele ofício. Então, quando a gente traz São José para dentro da nossa vida profissional, do nosso trabalho, com certeza esse trabalho ele tem um outro significado e através do nosso testemunho, nós nos tornamos verdadeiros discípulos e missionários de São José. E aí o livro comenta, né, a tradução que a gente compartilhou diz que São José não é um workaholic, ele não é um viciado em trabalho, ele também sabe descansar. Então, porque ele sabe dar ao trabalho, graças à sua a superlativa virtude da justiça, ele sabe dar ao trabalho o lugar que lhe é devido. O trabalho não está acima das pessoas, mas é a serviço delas. Então, eu trabalho para poder dar o sustento digno para minha família, para poder comer dignamente, para poder me vestir, enfim. Então, o trabalho, a gente executa ele com uma finalidade. Óbvio que trabalhar com o que a gente gosta, eu gosto de ser programador, eu gosto de ser engenheiro. Ótimo, mas não é esse o foco. O foco é que o trabalho te mantenha aquilo que é o necessário, são os bens que a gente precisa do nosso consumo. E, pessoal, a gente sempre, toda semana, a gente procura trazer um testemunho da nossa vida. São José, Deus providenciam, né? Tudo aquilo que tu precisa, ele vai providenciando. No início do ano, como vocês sabem, nós descobrimos que estávamos grávidos, com 11 semanas de gestação.
E no final do ano passado, caiu no meu colo, de repente, uma vaga para ser professora da Faculdade de Direito aqui em Farroupilha, né? E não era uma coisa que eu estava procurando. Eu nem currículo eu tinha pronto, né? Eu sou bombeira militar, sou funcionária pública. Nunca entreguei um currículo na minha vida. Eu sou bombeira há 14 anos. Nunca entreguei um currículo na minha vida. E de repente apareceu, a gente tá precisando de uma professora, né? E eu, vou levar, né? Vou fazer as etapas ali da seleção e vou levar. E aí, na semana que nós descobrimos, né, a nossa gestação, foi a semana que eu iniciei ali todo o processo de contratação. Então, era algo que eu não esperava. E a gente sabe que filho, né, traz despesas. Nós, em especial, não procuramos ver o sentido dos filhos com essa ótica de que filho é gasto, mas, obviamente, a gente sabe que traz despesas. E ali, São José providenciou pra gente aquele trabalho. Em contrapartida, no trabalho do Bruno, ele está sempre testemunhando e falando sobre São José. E o que aconteceu? 1 ou 2 semanas depois, né, a gente já começou a pensar, vamos precisar de uma renda extra, né? Porque são 2 filhas, é o plano de saúde em dobro, enfim. Chamaram o Bruno no serviço dele e falaram, olha, Bruno, tu recebe um valor X de comissão e tal, tu não vai mais receber. No primeiro momento, o Bruno ficou, poxa, e agora? Mas, em contrapartida, tu vai receber 30% de aumento no teu salário, porque... Por causa da periculosidade. Eu trabalho com manutenção de eletrônicos de potência para indústrias. E aí, naquele momento, a gente viu imediato a ação de São José na nossa vida, sabe? Ele intercedendo nos nossos trabalhos. Não vamos precisar correr atrás de uma renda extra, ou seja, uma renda extra a gente sabe que é sempre ter que sair de casa, ter que deixar a nossa família. Esse trabalho que eu estou exercendo agora é um trabalho super gostoso, né? Eu não fico fora um dia na semana, não está comprometendo a nossa vida familiar. Mas o que eu quero dizer, São José sempre providencia. Desde que nós colocamos São José na nossa vida, né, como um verdadeiro pai espiritual nos protegendo, ele vem cuidando da nossa vida profissional. E por que ele providencia, né? Porque ele teve aqui na Terra, sob seus cuidados, Jesus e Maria, né? Só Jesus e Maria, né? Diga-se de passagem. E ele continua junto com eles lá no céu, e ainda como era na Terra, nada que São José pede eles negam, porque São José é o chefe da Sagrada Família. Então, Maria e Jesus estão perfeitamente alinhados com a vontade de São José. Então, se a gente se alinhar nos nossos ponteiros com São José, a gente também vai conseguir ter essas graças que nos são necessárias. A questão é que às vezes a gente, como Jesus falou no Evangelho, né, pedis, mas pedis mal. Às vezes a gente pede não o que a gente precisa ou o que é necessário, a gente pede os nossos gostos, as nossas vontades, né? Aquela frase clássica, né? Não pedis fardos leves, pedi braços fortes para poder carregar fardos pesados. E na adoração perpétua, a gente comentou um pouco sobre isso na semana passada ainda. São José viveu a adoração perpétua dentro da casa dele. Ele nunca participou de uma adoração ao Santíssimo Sacramento. Ele nunca participou da Sagrada Comunhão, como nós participamos hoje em dia, graças a Deus. Mas ele viveu a comunhão plena com Cristo. Tão plena a ponto de ele conhecer Jesus pelo som de seus espirros. Jesus tinha o sotaque de São José. Tem, né? O sotaque de São José, porque ele aprendeu a falar junto com José e Maria. Jesus, sendo ele divino e humano, ele teve que ter os seus pais humanos para ensiná-lo. E São José ensinou. Ensinou a profissão, ele ensinou como lidar com as pessoas, ensinou a ser cavalheiro. Enfim, muitas coisas de Jesus são da prática de São José. E aí tivemos alguns textos interessantes, né, sobre a escada milagrosa, lá de Novo México, o silêncio de São José e aparições de São José. Sobre a escada miraculosa, eu vou dizer para vocês que foi, talvez, já faz uns anos, mas foi talvez a primeira referência fora do contexto bíblico que eu ouvi falar de São José. Porque até então, pelo menos para mim, né, talvez para alguns de vocês fosse assim também, São José, ele era uma figura um pouco transparente dentro do Evangelho. Ele estava ali, mas eu não entendi, não era trazido, né, por que São José era importante. E aí, quando eu li os textos da escada milagrosa, eu digo, nossa, realmente isso faz muito sentido, né?
Imagina, ele veio e construiu uma escada com aquela quantidade de graus, agora não lembro se é 30 ou 33, e baseado nisso, ele então, e ele providenciou aquilo, portas fechadas, chegou um senhorzinho num jumento, com poucas ferramentas muito rudimentares. A madeira veio lá da região de Israel. Ninguém sabe de onde ele veio. E a escada ela existe até hoje. Para quem é engenheiro, dá uma olhada nessa escada, é muito interessante porque ela não faz sentido como ela se sustenta. E por tanto tempo. Ela não tem um apoio central. É como se a madeira tivesse nascido naquele formato e ele só botou o pé embaixo e fixou a base lá em cima. Nós também, ao longo da semana, lemos, né, sobre o silêncio de São José, e aí se assemelha muito ao silêncio de Maria, né? E eu acho que isso nos traz um grande exemplo para a nossa vida, né? Viver a virtude do silêncio, né? Saber silenciar. E hoje em dia é um dos maiores desafios. As pessoas elas têm a necessidade de falar, a necessidade de expressar sua opinião, e muitas vezes no falar, no expressar sua opinião, acaba machucando outros, né? Vocês sabem que na semana passada nós compartilhamos, né, que vamos ter mais 2 meninas, e foram pouquíssimas, dá para contar na mão. Mas os comentários negativos que nós ouvimos por termos 6 filhas e por serem filhas mulheres. Comentários do tipo, nossa, coitado desse pai, tem que aturar 7 mulheres. Nossa, nos tempos de hoje, ter muitos filhos. E aí, às vezes, as pessoas perdem a oportunidade de viver o silêncio, né, de exercer o silêncio, para simplesmente despejar aquilo que lhe convém. Obviamente que frente a uma injustiça, temos que usar da virtude da justiça e se manifestar, principalmente quando estão atacando a nossa família, estão atacando a nossa igreja, estão atacando aquilo que a gente acredita. Mas São José, através do seu testemunho, mesmo em silêncio, ele foi um dos grandes exemplos, né, de homem. Né? Então, a semana a gente lê um pouco disso, né, se aprofundou um pouco disso no silêncio de São José nas Sagradas Escrituras. E, afinal de contas, a gente não tem falas de São José, né? A gente tem o testemunho dele e a obediência dele sempre a Deus e a Jesus. Basicamente, e se levantou e fez conforme o anjo do Senhor ordenou. E por isso que São José, o seu silêncio, né? Por isso que ele é tido por pai da vida espiritual. E é a partir daí, e aí acho que a gente vai falar isso na sequência, que tantos santos de vida religiosa se consagram a São José e são dedicados a São José, como Santa Teresa d'Ávila, por exemplo. E a gente viu também a questão de algumas aparições de São José. Uma talvez que seja mais conhecida por todos nós, seja na última aparição do milagre de Nossa Senhora de Fátima, nas aparições de Nossa Senhora de Fátima, no milagre do Sol. Quando apareceu São José com o menino Jesus no colo e ambos abençoando a terra, depois do milagre do Sol. Mas também houveram outros, né? O milagre de Enoque, com a aparição de Nossa Senhora, e também o de Cotignac, se eu não me engano se pronuncia assim, que é aquele milagre da fonte, que essa fonte existe até hoje. No livro comenta, né, que o santuário que foi construído ao redor da fonte, ele foi meio que abandonado durante o período da Revolução Francesa, que a gente sabe que foi muito perseguidor da igreja, esse período da Revolução Francesa. Né? Mas agora, na metade do século XX, ele foi retomado e foi totalmente reformado. Então, se um dia a gente tiver a oportunidade de viajar, que a gente visite, né, esses locais de aparição de São José. E agora é o nosso momento de refletirmos, né? A adoração de São José ao Menino Jesus foi a adoração de um pai, de um homem justo, de um servo fiel. Ele via em Jesus não apenas seu filho adotivo, mas o Filho de Deus encarnado. São Pedro Julián Eymart, fundador da Congregação dos Santos Sacramentinos, foi um dos grandes defensores da adoração eucarística. Sua declaração revela a profundidade espiritual de São José com Jesus desde o nascimento. Como podemos imitar esta adoração contínua em nossa vida diária? Agora a gente quer que vocês compartilhem. Nós tivemos aí 29 dias de preparação para a consagração, conhecendo, vivendo as histórias e as virtudes de São José.
E aí a gente quer convidar que vocês tenham pelo menos uma ação que vocês irão fazer diariamente ou repetidamente para demonstrar essa devoção, para demonstrar esse amor a São José. A gente tem quartas-feiras, é o dia de São José, é o dia que a gente pode dedicar algo, fazer um jejum, a gente pode fazer orações, a gente pode, se tudo for permitido, né, que a gente consiga participar da Santa Missa na quarta-feira, em honra ao nosso Pai espiritual. Fazer a oração do terço, a ladainha é a nossa obrigação, enquanto consagrados, que a gente, depois de ser consagrado, já vou adiantar isso, que a gente vai falar mais ao final, né, mas a partir da consagração, rezar a ladainha diariamente é a nossa obrigação. E, como eu comentei, acho que na primeira ou segunda reunião, nós somos um esquema de pirâmide. Tá? Então, a gente está colocando vocês para esse esquema de pirâmide da consagração a São José, e agora vocês têm que trazer mais gente para esse esquema de pirâmide. É mais ou menos assim que funciona, tá? Porque a gente tem como obrigação espalhar a devoção a São José. Porque a gente vê, e espero que a gente esteja chegando a essa conclusão agora durante a consagração, o quanto o mundo precisa de São José. De São José para edificar as famílias, para formar bons homens que sustentem as suas famílias em questões não só econômicas, mas morais e espirituais. Então, São José, modelo dos trabalhadores, né? Então, ele era um artesão, um trabalhador digno e patrono universal dos trabalhadores. Além disso, ele era o nosso protetor, né? Protetor da família. Seu papel como pai da família o torna intercessor natural dos nossos lares, né? E aí, o que a gente quer? Questão social, né? Como São José pode interceder por justiça, dignidade e direitos dos trabalhadores. Então, hoje a gente enfrenta diversos desafios, né, com relação à exploração laboral, desigualdade econômica, precarização do trabalho, separação familiar devido a exigências profissionais. Estávamos falando disso agora há pouco com o nosso grupo de casais. E São José sempre trabalhou honestamente para sustentar a Sagrada Família. E ele compreende perfeitamente as lutas, né, de ser um trabalhador, de passar o dia inteiro lá se doando, trabalhando e chegar em casa e também precisar dar aquele suporte para a família. E é importante que a gente entenda que ele pode interceder por nós, né? Ele é justo. Então, se tiver acontecendo alguma injustiça no nosso trabalho, a gente pode pedir a intercessão dele para que ele nos auxilie de alguma forma. Foi o que aconteceu conosco, né, na nossa vida. Eu vivi uma situação bem grave de machismo dentro do meu trabalho e de alguma forma São José foi lá e providenciou para que eu mudasse de áreas e hoje vivesse uma vida feliz, né, dentro do meu trabalho. E a gente sabe que a gente passa pelo menos 8 horas por dia no ambiente de trabalho, né? Então, se ele é bom, vai bem. Mas se ele é ruim, é meio que quase impossível a gente separar. Não, isso que eu vi no trabalho, não vou trazer para dentro da minha casa. A gente sabe que é difícil, né? Então, que a gente possa invocar São José como protetor dos trabalhadores e das famílias que, em todas as necessidades, né? Que a gente tenha ele como esse verdadeiro protetor. Daqui a pouco ter uma imagem dele lá no nosso ambiente de trabalho. Se eu não tenho como deixar exposto, ter um santinho dentro do meu armário, mas ter sempre São José intercedendo. E aí o Bruno falava, né? E a gente falava da questão da devoção a São José. O terço de São José, eu não sei se vocês já rezaram, ele é um terço bem curtinho mesmo, não demora nem 5 minutos. É muito rápido de fazer. E é algo que pode ir lá de vez em quando no teu trabalho, tá ali fazendo alguma coisa mais mecânica, né, mais repetida, pede a intercessão de São José para que ele te proteja e que ele consiga te dar uma tranquilidade nesse ambiente. E eu quero, aí até vou fazer um comentário, né? Quem aí, podem botar no chat ou abrir o microfone, quem aí escuta música no caminho do trabalho ou na volta do trabalho, indo para a escola, para a faculdade? Quem aí gosta de escutar música num fone de ouvido, por exemplo? Ó, a Gabi já se manifestou. Eu acho que todos nós, né? No carro também, a gente acaba colocando, às vezes, até as rádios, né? Uma rádio para ouvir ou uma música. E vocês já pararam, a gente pode, quem sabe, trocar esse hábito de ouvir alguma música ou de ouvir umas notícias que às vezes nem são tão boas, né? Ultimamente têm sido bem cabulosas. E a gente começar a rezar. Colocar o terço de São José, colocar a ladainha. De repente, o terço da misericórdia.
né? Porque a gente sabe que às vezes talvez o Santo Terço em si, às vezes por ele ser mais longo, e a gente não consegue meditar bem ele nesse período muito curto. Mas se a gente faz um trajeto longo de carro, pode ser colocado ele também. E é uma dica que eu dou. É um jeito da gente conseguir manter um clima de oração na nossa vida. E com certeza a gente vai colher muitos frutos por essa prática. E a questão que a gente traz nesse slide... Eita! Ele quer voltar. Como São José pode interceder na dignidade e direito dos trabalhadores? Não só, não trazendo nisso um viés político, simplesmente, tá? Mas na questão a gente vê como a gente está adoecido, né, no ambiente de trabalho. Como vocês acham que São José pode nos ajudar? Quem gostaria de comentar sobre isso? Estão tímidos. Bem, mas fica a reflexão para vocês então. Todo mundo já passou por situações ruins no seu trabalho. E como a presença paterna de São José poderia tornar essa situação mais favorável? Porque todos nós temos que trabalhar, né? Todos nós precisamos de sustento. Então a gente não pode abdicar do trabalho. Mas como a partir da vivência de São José, isso poderia se tornar melhor. Outra reflexão, a gente estava falando, né, sobre os santos religiosos e sua devoção para São José. Eu já havia citado Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu citei também Santa Teresa d'Ávila. Ela foi a reformadora da Ordem Carmelita e ela dedicou quase todos os carmelos que ela reformou a São José. E ela enterrava as medalhinhas no terreno, né, para consagrar aquele solo a São José. Santa Faustina também, que foi a mística da Divina Misericórdia, né? É isso? Eu confundo às vezes ela com a do Sagrado Coração. Ela também era muito devota de São José e ela foi instruída pela própria Nossa Senhora a rezar as orações a São José. E aqui, outra parte de reflexões, né? Aí aqui temos uma escada, fazendo menção àquela escada milagrosa. Nessa questão aqui, nós estamos falando sobre os místicos. Os místicos é um ponto muito interessante, porque não é um dogma de fé para a gente crer nessas aparições ou nos relatos dos místicos. A igreja não nos coloca isso como uma verdade de fé, mas ela nos bota como talvez um sinal, uma luzinha de que Deus continua a se comunicar conosco. Ele não terminou a sua comunicação conosco lá quando Jesus ascendeu aos céus e tudo ficou por conta dos apóstolos. O Espírito Santo está conosco e ele inspira alguns e outros de modo a revelar, né, fazer essas revelações. Tivemos o exemplo de Venerável Maria de Ágreda, que fala sobre a vida de São José e Nossa Senhora. Bem-aventurada Ana Catalina Emmerich, visões detalhadas de vida da Sagrada Família. Se eu não estou enganado, ela é que teve a visão do Santo Anelo. Cotignac, na França, a aparição de São José e Nossa Senhora. Knock, na Irlanda, São José apareceu com Nossa Senhora e São Pedro. Zilton, no Egito. E nessas aparições aqui de Zilton, inclusive ateus, muçulmanos e outras designações religiosas viram São José. E eles não conseguem descrever cientificamente aquele fenômeno. Eu comentei Fátima, em Portugal, e a aparição também de Nossa Senhora da América. A palavra de São José, a irmã Maria Jeffrey, sobre a igreja e a família. Mesmo esse aqui, ele não foi totalmente creditado pela igreja, mas as palavras elas são muito importantes. Elas não diferem, não destoam da mensagem que nos traz o Evangelho. Vamos ver aqui, a Betânia compartilhou uma coisa conosco. À medida que enveredamos por uma vida de oração e de apego às coisas de Deus, a vida dos santos nos fortalece no exercício oracional, o que é um caminho para Deus e repleto de graça. Não temos como não transparecer fé, esperança e caridade. Quanto mais a gente se aproxima, né, quanto mais a gente vive a oração,
mais a gente permite que Deus haja através de nós e a sua graça se manifesta. E é como essa semana eu falava com uma amiga, né? A brasa longe do fogo, ela apaga, né? Então, mesmo que nós não tenhamos vontade, por exemplo, de ter uma vida de oração, de rezar, de ir à missa, de viver ali mais próximo de Deus, a gente precisa fazer mesmo sem vontade, né? Mesmo com desmotivados, mesmo muitas vezes não vendo sentido naquilo, a gente